E aí, deixa eu explicar uma coisa. A Márcia ia vir para o YouTube também, né, Márcia? Você ia estar comigo no Instagram e no YouTube, só que ela está com problema de conexão. Então, ela não está conseguindo entrar no computador dela pelo YouTube. E aí, então, nós vamos ficar só pelo Instagram, mas vocês vão poder ouvir a Márcia por aqui. E vai só me ver. Hoje vocês têm só eu, e já tá bom demais. Uma foto. Pronto. Eu devia ter colocado uma foto sua aqui no YouTube. Eu tenho que parar de me mexer um pouco, porque eu costumo bater nas coisas aqui, aí mexo tudo. E aí, Márcia, tudo bem? Tudo, boa noite. Boa noite, vamos chegar, né? Muito obrigada. Bom a gente poder aproveitar, conversar bastante. Muito obrigada. E assim, não sei, algumas pessoas aqui talvez não te conheçam, algumas pessoas que estão entrando, não conheçam a contadora de histórias porreta que você é. Obrigada, você é porreta. Falar um pouquinho como é que você chegou na contação de histórias e como é que você chegou na abordagem terapêutica da contação de histórias. Uau, caminho longo, hein? Caminho de 20 anos, quase. Eu fazia faculdade de teatro e eu fui dar aula de teatro para criança. E eram crianças de 7 a 14 anos. E quando eu lá cheguei, era um núcleo da prefeitura, então eram espaços da prefeitura bem na periferia mesmo. E quando eu lá cheguei, eu vi que era impossível de dar aula de teatro para as crianças, porque elas mais brigavam do que qualquer outra coisa. E aquilo me chocou muito, porque eu, muito nova, né, cheguei e assim, uma cabeça de que, ai, nossa, vou ensinar teatro para o mundo, aquelas coisas assim, né? Vou me ensinar um monte de crianças a ser artistas. E eu cheguei e foi impossível, porque eu falei, vamos fazer uma roda. As crianças que não sabiam fazer uma roda, minha filha, mas foi cada chapuletada que eles levavam, que eu falava, misericórdia, o que está acontecendo aqui? E, eu não tô te vendo direito. Deixa eu baixar aqui, eu não tô te vendo. Pronto, agora eu te vejo. E aí, aquilo me chocou muito. E eu falei, cara, eu preciso... O que eu posso fazer, né? Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso dar aula de teatro para eles, mas está impossível. E aí, eu pesquisando na internet, vi um mestrado que falava dos contos de fadas para modificar o comportamento das crianças, porque ajudam as crianças a entenderem seus momentos, a olhar para situações dentro de casa, para resolver alguns conflitos. Aí eu falei, será que esse negócio funciona mesmo? Tô dando conta de dar aula mesmo, então vou contar a história dessas crianças. E foi a primeira vez que eu tive contato com os contos de fadas, porque eu não fui uma criança de ouvir contos de fadas. Eu nunca tinha ouvido. E aí eu comecei a levar alguns contos para eles e realmente o comportamento foi mudando. E a sala começou a ganhar, na verdade, dentro da sala, começou a abrir espaço para tolerância, sabe? Para escuta. E aquilo mexeu muito comigo, até mesmo como artista. Porque eram eu e as crianças, não era mais a artista e o seu público, era uma troca ali, um fluxo muito diferente, era um fluxo vibracional muito diferente de tudo que eu tinha sentido. E aí eu enveredei, continuei o teatro, claro, né? Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha um grupo de teatro lá e elas não tinham muito interesse pelas histórias. E quando eu cheguei em São Paulo, aí eu falei, agora eu vou me dedicar um pouco mais às histórias.
E foi... Só uma observação, é uma coisa muito curiosa, né? Eu dei aulas de filosofia durante um tempo na minha vida de magistério. Eu dei aulas de filosofia para adolescentes, na escola pública, né? E a filosofia chegava com as histórias. A filosofia o quê? Eu não entendi, desculpa. Só chegava através das histórias. É. Quando eu comecei a contar os mitos, mas eu contava os mitos como histórias. Eu não narrava, isso aqui. Eu criava, né? Realmente eu criava a história dentro da sala. Se tivesse que subir na carteira, eu subia. Se eu tivesse que levar todo mundo para debaixo da árvore, eu levava. E assim, quantas e quantas vezes eu percebi essa questão da escuta, né, aparecer. É muito afinar. forte. Afinava aqui no coração. Né? E quantas vezes a emoção aparecia. E de todos os trabalhos que os alunos fizeram, o que eles mais se envolveram foi o de contar as histórias dos mitos. Olha isso. Ai, que lindo esse Isso foi uma experiência que me marcou muito. As histórias têm um grande poder sobre nós. Grande poder sobre nós. Eu sempre falo que a gente nos compreende no mundo. E a gente compreende o mundo por meio das histórias. Né? Então, elas são muito poderosas. E foi narrando histórias para as crianças que eu fui percebendo que quem mais tinha interesse pelas histórias eram os adultos, não eram as crianças. Eu já cheguei a contar aqui que eu começava para 10 crianças, em espaços públicos, né, em livrarias, bibliotecas, e eu terminava com 50 pessoas, e quando eu olhava assim, era tudo um bando de criança grande, sabe? Eu chamo de criança grande, ficava tudo aquele monte de criança grande, assim, atrás. E isso me fez pensar, que eu falei, será que essas histórias, os contos, porque os contos tradicionais sempre mexeu muito comigo, né? E eles trazem caminhos de vida. Os mitos, que fazem parte, né? Então, eu falei, será que são as crianças mesmo que precisam de histórias? Ou será que são os adultos? E aí eu comecei a narrar história para adultos. Só para adultos. Narrava para criança, né? Porque até hoje eu sou chamada para narrar história para as crianças. E quando eu posso, eu vou. Porque é um universo que eu gosto muito, é um público que eu gosto muito. Eles são muito honestos com a gente, né? Eles são muito íntegros. E com eles eu aprendi muito. Eu aprendi que não dá pra gente mentir. A gente, como narradora, não dá pra gente mentir. Entendeu? Eu aprendi isso com eles. Se você mentir, cara, eles levantam na hora e falam, para. E não é a mentira da história, é a mentira da intenção, sabe? É o que tá por trás, assim. A maneira como a gente narra, a nossa comunicação não verbal, né? Que tá por trás do ponto ali, que é o que conduz o ponto, o fio condutor da história. Não dá pra gente enganar, não. E aí a gente vai... Você está dizendo, então, que essa entrega para a história que vai fazer a diferença. É a vulnerabilidade, faz toda a diferença. A vulnerabilidade na hora que a gente está narrando faz toda a diferença. De se permitir mesmo. Eu falo que é como se a gente tivesse que ser um canal. Precisa abrir espaço interno em quem está narrando. Então, eu digo que, por exemplo, se você usar o conto para moralizar, isso não é abrir espaço, isso não é se vulnerabilizar. Né? Então, eu costumo sempre falar para professores, né? Cuidado ao você contar as histórias e fazer, tá vendo? Olha o que aconteceu com ela. Então, se você fizer igual, cuidado com isso. Porque isso levanta questões que não são benéficas, sabe? Então, não utilizar, porque os contos são muito fortes, são muito potentes. E a gente precisa abrir espaço interno para que ele seja um remédio para a alma de quem está ouvindo e também de quem está narrando. Uhum. É isso. Certo. Já que você está falando nisso, né, para que ele seja um remédio para a alma, de que jeito um conto pode ser um remédio para a alma? Só o fato da gente ouvir ou narrar, normalmente, é engraçado, que bom essa pergunta.
Então, vamos lá. Normalmente, quando a gente narra uma história, ou quando a gente escolhe uma história para fazer parte do nosso repertório, é porque aquela história, de certa forma, nos afeta. Ela nos faz sentido, ela nos traz algum sentido. E existe, parece que ela aperta um botão dentro da gente, que ela fala, conta essa história, e a gente quer passar essa história para o mundo. E é aí que eu acho que mora o remédio, sabe? Eu acho não, é aí que tá. Porque se ela te afeta de alguma forma, algum lugar ali ela tá mexendo. Algum móvel ela tá tirando do lugar, alguma teia de aranha, alguma mudançazinha e ressignificação ela tá fazendo ali no nosso inconsciente. E aquilo nos afeta de tal forma, e muitas vezes, Márcia, a gente não tem consciência de onde e o porquê ela nos afeta tanto. Algumas a gente tem, algumas a gente sabe, mas muitas não. A gente sabe que ela mexe. E o nosso cérebro é engraçado, né? Porque quando a gente é sensibilizado dessa forma, quando a gente é afetado, o nosso cérebro, as sensações é um lugar onde a gente não consegue mapear. E aí, o que o nosso cérebro faz? Ele busca sentido. Ele busca uma explicação. Então, a gente dá justificativa. Assim, eu te digo que 99% dos motivos que a gente dá por gostar tanto de uma história não são verdadeiros. 99% de chance de não ser verdadeiro. Porque é um lugar que nós não conseguimos mapear, e aí a gente conta a história para nós mesmos para justificar o porquê que a gente gosta tanto daquilo. É mais ou menos assim, vou dar um exemplo bem do cotidiano. Alguém te pergunta assim, Márcia, por que você gosta tanto dessa bolsa? Aí você fala assim, não sei, acho que é porque ela é marrom, e eu gosto de marrom. Então, essa justificativa que você dá é quase que 99,9% não é verdadeira. Algo ali te afeta. Então, a gente vai contar histórias normalmente que nos causam afetação. E é aí que ela é o remédio para a nossa alma. Significa que todas elas são? Não, não são todas. Mas... E eu vou falar uma coisa aqui, que eu acho que é um erro mesmo, de quem quer usar os contos como ferramenta terapêutica. O maior erro é buscar o conto pelo tema. Então, outro dia me chegou uma questão assim, Sandra, uma cliente minha, ela, nem sei se ela está aqui na live, uma cliente minha, ela adotou uma criança, ela está tendo problemas, que ela não está aceitando muito bem a adoção. Que conta eu narro? E aí eu falei, caramba, velho. Primeiro a gente tem que identificar onde que está a questão ali, né? Onde que está o conflito ali que está por trás do porquê que ela não está aceitando dessa relação que está conflituosa. O que está por trás disso? E quem consegue ver isso é o terapeuta que está envolvido, né? O constelador. E aí eu falei, bom, o que normalmente a gente faz? A gente pensa no patinho feio. Aí ela falou assim, pensei nessa história. Eu falei, pois é, mas é aí que está o grande erro. Porque a gente faz a ligação do tema do cliente, adoção, com o tema do conto, adoção. Patinho feio é um ganso, ó, um cisne, um cisne que é criado por uma família de patos. Então a gente faz a ligação pelo tema, e não é o tema que faz o escutador se identificar com a história. É o conflito que o personagem vivencia nos acontecimentos da história. Então a gente precisa ter um olhar para isso e não para o tema superficial da história. Certo? Então você está me dizendo que assim, primeiro, isso tem que me afetar.
como narradora. Não necessariamente. Você, como terapeuta, se você vai usar os contos como uma ferramenta terapêutica, você pode identificar o conflito da história. Hoje mesmo, uma seguidora minha, ela me perguntou que conto eu posso narrar para falar do tomar. E aí eu tenho um conto que eu acho que, assim, olhando esse fio, o que é o tomar? Primeira coisa, né? O tomar a vida, tomar os pais é a mesma coisa. Então, essa confusão. Tomar os pais, como é que eu faço isso? Cara, tomar os pais é a maneira como você toma a vida. Como é que as situações te chegam e como que você toma isso? No seu dia a dia mesmo, né? No dia a dia, o seu marido, com as situações que lhe acontecem, como é que você toma isso? Se você toma as coisas com alegria, com satisfação, mesmo aquilo que te entristece, ou seja, eu fico triste, mas o que eu faço com isso? Né? Porque eu tô na vida, eu preciso para a vida. Então tem um conto em que fala bastante disso, que é um homem que ele não tem mais graça pela vida, ele não acha mais nada bom na vida. Mas ele sente que algum dia alguma coisa vai acontecer. E uma série de acontecimentos se dão até que ele faz... A vida é bela. A vida é bela até o fim. Então, eu olho para esse fio condutor da história e eu falo, essa é uma história de tomar a vida. Então, é uma história que trata deste tema. Mas se você for olhar o tema superficial, aí, por exemplo, se eu sou terapeuta, né, eu sou consteladora, eu quero trabalhar com histórias como ferramenta, eu vou olhar para esse fio da história. Então, essa é uma história que, coincidentemente, ela me afeta e ela é um print para mim. Depois eu falo o que eu quero dizer com esse print, né, com esse marcador, ela é um marcador para mim. Mas se ela não me afetasse, poderia ser uma história que tivesse no meu repertório, e quando eu estivesse diante de uma situação onde o cliente não está tomando a vida, está indo para a morte, por exemplo, eu posso usar desse conto como a ferramenta. E aí sim, eu estou oferecendo algo para ele. É aqui que mora a grande... E é até difícil de explicar isso, né? Em uma live. Quando eu digo que os contos são uma medicação para a nossa alma, eles são mesmo, todos eles são medicamento para a nossa alma, mas eles não podem ser tratados e utilizados como uma prescrição, como um receituário. Ou seja, para este problema, eu tenho este conto. Isso não dá, porque você vai perceber que o conto não funciona assim. Então, eu acredito muito que foi até o que me levaram os acontecimentos que me levaram às constelações. Eu acredito muito no que, se eu estou diante do meu cliente e a gente acessa o campo, a história pede para ser narrada. É o que eu ia te perguntar. A história vem. Ela vem. E aí a potência, a capacidade, a habilidade que eu desenvolvo para narrar esta história e ela afetar o outro. Porque isso é uma responsabilidade minha como narradora. Entregar o conto com potência narrativa. Para que possa afetar. Fala um pouquinho mais disso. Essa potência narrativa. Como é que é isso? Ela está envolvida em uma série de questões. Ela está envolvida em uma série de questões. Uma série mesmo. Que eu costumo chamar de vetor de força. Eu dou esse nome mais por conta da neurociência. A neurociência trabalha muito com isso, né? Vetor de força. Então, é uma série de coisas. Então, eu vou elencar alguns. Por exemplo, a própria postura física do escutador. É um vetor de força. Então, se eu vejo que o escutador ele está endurecido, está tenso, endurecido, o que eu faço? Eu peço para ele relaxar. Eu falo, encosta na cadeira, respira, relaxa. Posso te contar uma história?
Então, esse é um vetor de força. Que aí eu abro espaço nele, fisicamente mesmo, tá? Isso eu tô dando esses vetores de força, porque é neuroquímico, ok? A hora que eu peço para ele relaxar, é neuro isso, ok? Então, esse é um vetor de força. Outro vetor de força é a própria oralidade em como eu entrego o conto. Por exemplo, se eu disser para você assim, Márcia, a mulher entrou na sala e ela estava cansada. Isso não te diz nada. Agora, se eu digo para você assim, Márcia, a mulher entrou na sala e ela se jogou no sofá, com as pernas abertas, fechou os olhos, os braços largados do lado do corpo, respirou profundamente. Essa imagem que eu te dei já te diz que ela estava cansada. E é a maneira como eu introduzo imagens, a maneira como eu entrego as imagens para você, é o que vai fazer você se projetar para dentro da história. Então, quando eu digo para você, ela entrou na sala e estava cansada, é uma imagem fraca. Quando eu narro a ação dela, você já estava visualizando ela entrando, ela se jogando no sofá, você já estava visualizando ela com as pernas abertas, você já estava visualizando, você já estava dentro da história. Na verdade, a gente assume esse lugar, né? Isso. A gente passa a fazer essas ações. Exatamente. Se imaginar, né? Isso. A personagem passa a ter a nossa fisionomia. Exatamente. E aí é um processo neural que é muito interessante, que é isso que você acabou de falar. O nosso cérebro nos conta a história a partir da nossa experiência. Então, eu visualizo uma mulher fazendo isso e automaticamente meu cérebro já está me recontando como se fosse eu. E aí ocorrem diversos processos químicos mesmo, né? Reações químicas, liberações de hormônios, quando eu narro bem uma história. Eu faço o outro produzir hormônios. E eu costumo dizer que a definição da história é dopamina, né? A hora que você começa a narrar a história, o outro já começa a produzir dopamina. E a dopamina é maravilhosa para nós, maravilhosa. Ela nos ajuda no sono, na memória, ela nos deixa mais criativos, ela nos deixa mais focado. Então, entende quando a história é remédio para nós? E aí, fora as outras químicas, né? Como a ocitocina, a serotonina, isso é maravilhoso. A hora que a gente está ouvindo história, tudo isso vai sendo liberado. Agora, o poder da narrativa está nesse lugar que eu estava te falando, da introdução de imagens. E principalmente das imagens e as sensações que na minha narrativa eu provoco no outro. Então, sensações de textura, de cheiro. Quando eu falo do cheiro do café, a moça estava passando a água quente no café e subiu aquele cheiro. Você lembra do cheiro do café? Você sente o cheiro do café. Então, não adianta nada eu falar assim, a moça tomou café. Tá bom. Acabou. Não tem, a gente só diz isso. Tá bom. Então, não traz nada, entendeu? Aí é necessário também... A história tem a ver com essa possibilidade da gente se envolver através das imagens, se projetar e ir produzindo esses hormônios. Exatamente. É exatamente isso. É o que eu chamo de atenção projetiva. E isso está no poder da narrativa. Quem fazia muito bem isso na literatura era Machado de Assis. Eita, eu tenho paixão por ele. Eu fui narradora de Machado de Assis durante muito tempo. E eu sou muito apaixonada por ele. Tem um conto dele que chama Uns Braços, que é a história de um menino de 15 anos que se apaixona pelos braços da dona Severina.
Porque naquela época as mulheres não andavam de braços à mostra, elas usavam vestidos de mangas longas. Só que no conto mesmo diz que ela tinha os vestidos de mangas longas dela já estavam todos gastos, então ela usava vestidos de mangas curtas. E o Inácio se apaixona por ela. Ela é uma mulher casada. E tem um momento do conto que, olha que coisa mais linda que é isso. Deixa eu ver se eu vou lembrar, né? Mas olha que coisa mais linda isso. É um momento do conto que o Machado poderia ter dito assim: Inácio nem enrolava o café ali, nem queria ir dormir para ficar olhando para os braços de Dona Severina. Mas olha como ele narra isso. Ele diz o seguinte: Borges chegou o café, tirou quatro charutos da algibeira, escolheu um enquanto tomava café. E Inácio demorou o café o mais que pôde. Entre um gole e outro, alisava a toalha, arrancava dos dedos pedacinhos de pele imaginários, ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram 2, um São Pedro e um São João. Vá que disfarçasse com São João, cuja cabeça moça alegra as imaginações jovens, né? Mas ele não via nenhum e nem outro. Passava os olhos por ali como que por nada. Via só os braços de Dona Severina. Ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque vivia com eles impressos na memória. A descrição que ele faz da ação de Inácio nos diz muito mais do que se ele tivesse descrito para nós os sentimentos do Inácio pelos braços de Dona Severina. Então, a maneira como eu narro isso, e assim, ler isso também não tem a mesma potência que a narração. Porém, se a narração não for boa, ler isso vai ser mais potente que a narração. E me fala uma coisa, trazendo toda essa questão, né, da projeção e desse movimento ser tão curativo, né? Como é que você traz isso para as constelações, para o mundo das constelações? Como é que a história entra no campo? Como é que você usa essa ferramenta? Há várias formas. O conto, quando você tem o conto como ferramenta, você começa a descobrir muitas possibilidades de usá-lo. Muitas vezes, em vários momentos. Muitas vezes, só o sentar do cliente ao seu lado te dá um start, assim. Conta tal história. Ou conta uma história. Só para ele liberar dopamina, só para ele relaxar, só para ele focar, para abrir a possibilidade de ressignificações, né? De novos olhares. Às vezes o cliente está muito inflexível, colocamos o campo lá e ele ainda está agarrado. Você sabe a história da banana? Você ouviu? Não? Eu vou contar essa história para você. É o jeito que a gente pega banana. Tem várias formas da gente pegar banana, mas tem um jeito lá na Índia que eu gosto bastante. É você pegar um coco ou uma cabaça, faz um buraquinho na cabaça, onde caiba apenas a mão do macaco aberta. E lá dentro você enfia uma banana e pendura a cabaça e espera que o macaco vai sentir o cheiro da banana, vai chegar, vai enfiar a mão lá dentro da cabaça, vai pegar a banana e não vai conseguir tirar a banana. Quando ele percebe que ele não consegue, quando ele vê que ele não consegue tirar a banana, e ele percebe que aquilo é uma armadilha, ele enlouquece. Ele fica louco. Ele pula, ele grita, ele esperneia, ele sacode aquele negócio, ele enlouquece. Mas ele não larga a banana. E aí o mais interessante, Márcia, é que a gente chega do ladinho do macaco, assim, ó.
E ele gritando, 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 mas ele não larga a banana. Ele sabe que ele está morrendo, ele sabe que ele vai morrer, porque ele sabe que aquilo é uma armadilha. Seria muito mais fácil se ele largasse a banana, né? Mas ele não larga, não. Ele fica lá. Então, muitas vezes, nós trazemos conosco muitas questões que é uma banana, que a gente não quer largar. Então, a gente fica nos recontando uma série de justificativas e argumentações, né, nos dando uma série de argumentações. E muitas vezes, Márcia, nós temos razões mesmo, né? A gente está repleto de razão, mas o fato da gente não abrir mão desta razão nos faz ficar preso, né, na armadilha, nos faz ir para a morte. Então, quando eu vejo que o cliente está assim, por exemplo, aí eu conto uma história. Às vezes, tem um caso meu que foi usado uma história comigo. Eu já narrei, acho que 300 milhões de vezes aqui, da história... 301. Da história do meu abuso. Quando eu era criança, eu fui abusada 2 vezes. Eu fui abusada pelo irmão de uma amiga e pelo pai dessa amiga, mas que não era pai desse irmão, que eles eram irmãos de pais diferentes. E quando eu levei esse tema nas coisas, eu nem levei, mentira, eu não levei não, esse tema surgiu, veio, pá, explodiu no curso, quando eu estava fazendo o curso de constelação. E tratando disso, a menina que me representava, a gente começou a perceber, menos eu, todo mundo começou a perceber que a questão em si ali não era o abuso, porque ela se defendia muito bem. Ela se defendia muito bem deles mesmo. E aí o meu professor falou assim, meu, que coisa linda isso. E eu assim, né? Assim, eu tava um ódio em pessoa. Querendo matar os dois. E ele falou, você, olha como ela se defende. Ela sabe se defender. Ela aprendeu muito bem a se defender. Foi falando essas coisas pra mim. Só que eu não via, cara. Eu queria era enforcar os dois. Aí eu virei pra ele e eu falei assim, teve uma hora que a minha representante pegou um copo de plástico e esmagou o copo de plástico, assim. E aí eu virei para ele e eu falei, eu faria com os dois a mesma coisa que ela tá fazendo com o copo. E aí ele falou, então, a questão aqui não é um abuso. A questão aqui é outra coisa que a gente precisa olhar. E para eu largar dessa questão do abuso, ele me narrou uma história. E ele simplesmente olhou para mim e falou, posso te contar uma história? Eu falei, pode. Ele falou, então olha para mim. Isso é trabalhar com vetor de força. Olha para mim. Então ele tira a minha atenção dali, onde eu tô agarrada. E aí ele me contou a história da flor. Que um dia um homem estava passando diante de um jardim e ele avistou uma flor muito bonita. Mas muito bonita. E ela era tão bonita que ele a desejou profundamente. Ele quis levar aquela flor para casa. Então ele foi até a casa, pegou uma tesoura, voltou e cortou a flor. E levou para casa a flor. Mas por mais que esse homem tivesse cortado a flor, ele jamais conseguiu tirar dela o perfume e a beleza. Ele não narrou desse jeito, né? Ele narrou do jeitinho dele lá. Quem narra esse conto hoje desse jeito sou eu. Mas na hora que ele me trouxe essa história, eu fiz E aí eu larguei. Simplesmente larguei. Porque aquela história fez sentido para mim, para o meu conflito, para o meu contexto, para a minha história. Que por mais que aqueles homens tivessem abusado de mim, eles não tinham tirado nada de mim. Nada. E aí eu abri um sorriso na hora
Entendi. E ele falou, então agora vamos olhar para a questão. E aí a gente pôde olhar para a verdadeira questão que estava ali. Mas ele precisou narrar uma história, e ele é um excelente contador de histórias, né? Que é o Décio, não sei se vocês conhecem o Décio do IDESB. Décio é o Wilma. Ele é mineiro, né? Mineiro já traz a fama de ser contador de história. De nascer falando já, contando história. Eu vi o Décio fazendo isso muitas vezes. E eu mesmo fazendo o curso com ele, eu não conseguia fazer a conexão de como os contos ajudavam nos processos de ressignificação das nossas histórias pessoais. Eu já fazia isso com várias pessoas, eu já, contando histórias como narradora, eu fazia muitas vezes isso, mas eu não entendia o processo, eu não entendia como eu podia fazer isso todas as vezes, entendeu? Então eu ficava muito dependente da sorte. Muito dependente de... O dia que eu acessasse o campo, estava certo, né? Aí eu dava conta. O dia que não, eu nem sabia da existência de campo. Aí eu fui. Uma amiga minha falou, você conhece constelações? Aí eu fui para as constelações e descobri que é um campo fenomenológico, né? Que a gente consegue acessar. E por eu ter repertório de histórias, sempre gostei muito de ouvir, não só histórias, contos tradicionais, mas histórias de vidas. E eu transformo histórias de vidas em contos lúdicos, porque existe uma coisa em que a história de vida a gente contra-argumenta com ela. Entendeu? Então existe resistência com histórias de vida. E aí eu já transformava histórias de vidas em histórias lúdicas. Então, eu usava muitas vezes. Aí eu passei a usar, e aí várias coisas aconteceram. Eu respondi tua pergunta, porque eu acho que eu fui para um lugar que eu não sei se eu respondi tua pergunta. Então, a gente estava falando, lembrei agora. Então, são vários momentos que a gente pode fazer uso dos contos. Se a gente tem isso como uma ferramenta, a gente vai descobrindo os nossos lugares, quando a gente pode usar. Então, não adianta falar assim, usa no começo. É você como terapeuta, como psicóloga, como consteladora, que vai descobrir qual é o melhor momento ali para o seu cliente. Uhum. E aí você vai poder usar. Se você tiver isso como uma ferramenta, você vai poder usar. Então, eu não sei, não tem um lugar específico. Já tiveram vários momentos em que eu usei no final também. Não tem lugar, um momento específico, né? Mas é assim que a gente vai... Você me faz lembrar que teve um bom tempo trabalhei com psicoterapia corporal e às vezes me vinham músicas. Às vezes o quê? Às vezes me vinham músicas. E às vezes eu cantava música. Eu acredito que passe por um canal mais ou menos semelhante. É o mesmo, na verdade, porque as músicas falam nas áreas da emoção do nosso cérebro. E os contos também. É o mesmo efeito. Eles fazem o mesmo efeito. Então, bom você ter tocado nesse assunto, porque eu falei do marcador, né? Eu vou falar sobre isso. Uhum. O conto, eu gosto dele, porque ele não nos serve apenas no momento que a gente precisa dele. Eles nos servem por muito tempo. Às vezes, por anos, eles ficam com a gente, eles nos acompanham. A música é assim também. Então, a história do burrinho, que também eu ouvi essa história do burrinho, na hora ela me afetou, mas eu não trouxe para o consciente o significado que ela fez para mim, né? Ela só me afetou. E aí eu não trouxe assim, nossa, mas por que eu gostei tanto dessa história? Sei lá, gostei dessa história. E essa história me acompanhou por quase 2 anos. 2 anos depois, numa situação aqui dentro de casa, eu fiz assim, entendi a história do burrinho. E aí, depois que eu entendi a história do burrinho, ela me serve hoje em diversas situações. Quando eu estou em situação em que eu estou me colocando, por exemplo, um dia que eu estou reclamando demais, eu estou muito reclamona. Aí, de repente,
algumas coisas começam a dar errado. Não começa a fluir, né? Aí eu paro e falo assim, onde que eu tô botando meu burrinho para caminhar? Então, o conto é ser um marcador. A música é assim também. Tem músicas que às vezes você não tá muito bem, você tá meio tristinha, meio caidinha. Aí você fala assim, deixa eu ouvir aquela música. Aí você escuta a música, você se alegra. Né? Ou você canta a música, você se alegra. Starta alguma coisa, exato. Né? Liga alguma coisa. Exato. E a história, eu falo que ele é um print, ele é um carimbo, ela te carimba. Então, sempre que você precisa dela, ela vem à tona para você. Vem uma imagem do conto para você, e aí você lembra, e aí você faz a conexão na hora. E isso é muito legal, porque o conto te ajuda, então, a conscientizar, se conscientizar da sua postura interna, do seu comportamento, né, com as suas relações, ou com as situações que lhe ocorrem. E quando ele te conscientiza, isso é que eu acho maravilhoso, porque enquanto você não tem consciência, você está sem escolha, né, Márcia? Você vai sendo levado pela onda emocional, e aí a única coisa que você quer é que aquele dia acabe logo. Você fala, nossa, cedo, quer que esse dia acabe logo. Nossa, que dia foi aquela frase assim, eita, hoje foi aquele dia. E quando a gente tem esse marcador, você traz para o consciente, você abre possibilidades de escolha. Você fala, não vou caminhar por aqui, não. Vou botar meu burrinho para caminhar por aqui, não, porque aqui é muito difícil. Eu vou aqui. Vou procurar outro lugar para o meu burrinho caminhar. Exatamente. Vou sair com o meu burrinho. Vou me movimentar, né? Se eu vou botar meu burrinho para caminhar, eu vou me movimentar. Essa história do burrinho, eu gosto bastante dela também, já narrei ela, são sempre duas histórias, a do macaco e a do burrinho, que nos ajuda bastante, né? O burrinho estava caminhando, tinha 2 caminhos para trilhar, e ele estava caminhando num caminho cheio de pedra, umas pedras grandes, difícil, sabe, de pisar. Não tinha uma árvore para encostar, para sair do sol. O sol lá queimando as pontas das orelhas. Dificuldade danada, trem difícil. Não tem uma água fresca para beber. Mas bem do ladinho, assim, era só ele dar um passo pro lado, ele ia para um caminho gramado, que já tinha umas árvores gostosas, que faziam uma sombra boa. Tinha uns cocos de vez em quando, para tomar aguinha de coco, sabe? Um riachinho, tomar aguinha fresca. Mas o burrinho tava teimoso demais. Tava muito... Não, que aqui é meu caminho. Não, eu sei o que eu tô fazendo, aí. Eu sei que aqui é meu caminho, eu tenho razão em estar aqui. E aí o caminho fica trilhando, o burrinho fica trilhando no caminho das pedras, cheio de razão. Tomado das suas verdades e das suas razões. Mas caminha com o sol na cabeça. Caminha no caminho das pedras. Aí quando eu tô muito assim, cheia das razões, aí eu falo, vamos tirar o burrinho do sol, rapaz. Vamos botar o burrinho na sombra. Botar ele na grama, né? E assim, no fundo, a gente conta histórias o tempo todo com a nossa vida. A gente conta. Nossa vida, a gente está contando e recontando, às vezes, a mesma história, tentando chegar no fim dela. Né? Onde é que a história termina? Onde é que ela termina? Eu quero que termine assim. Então eu vou contar de novo, porque eu quero que termine assim. É o burrinho trilhando no caminho das pedras, ué. Exatamente o burrinho trilhando no caminho das pedras. Os contos nos ampliam outros olhares, amplia os nossos pontos de vista. Então, há como a gente vê... Vou dar um exemplo, tá? Se chega uma cliente, um exemplo, se eu tenho pavor, né? Eu tenho pavor dessa história de si, porque é aquela assim, se meu pai fosse mulher, eu teria 2 mães, né? Então, se meu sogro que fala,
Plantei um pé de si, não nasceu nada. Acho genial isso. Plantei um pé de si, não nasceu nada. É bem isso, mesmo. Mas vamos aqui, assim, como é que a gente amplia? Os contos nos ajudam a ampliar os nossos pontos de vista. Como a gente se projeta na história do personagem, e de repente eu estou muito agarrado lá nas minhas verdades, nas minhas razões, falando minha mãe foi abusiva comigo, minha mãe foi negligente comigo, e eu simplesmente, alguém, né, simplesmente narra um conto que conta a história de uma mulher que passa por uma série de situações que se torna mãe e que, por conta dessas situações que aconteceram com ela, ela se torna uma mãe negligente, mas que o conto demonstra o amor daquela negligência pelos filhos. E aí o escutador faz um... Peraí que tem coisa aqui que eu não estou olhando, né? Tem coisa aqui que eu não estou vendo. Então, nos abre muitas possibilidades, muitos pontos de vista, muitas versões. Eu consigo ver as diversas versões que envolve uma única história. E o que a constelação é, Márcia? A constelação é uma história que vem à tona, que vem para a superfície. Um outro olhar para essa história. É. Constelação nada mais é do que uma história que é colocada ali. E o que a gente faz? A gente bota pessoas para representar as pessoas envolvidas naquela história. E com isso a gente tem possibilidades de olhar todos os pontos de vista de todas as pessoas envolvidas na história. Enquanto eu estou olhando só pelo meu. Assim, eu fico pensando, aquela história que a gente conta e reconta silenciosamente, cheio de razão, ela vem à tona, assim, ela fica escancarada. Né? Ela fica visível, ela se abre. E aí eu posso olhar para ela. É isso. Eu posso olhar para aqui, eu posso olhar para aqui, eu posso olhar para um, eu posso olhar para outro. E eu posso ouvir todas as histórias que contam a minha história. Exatamente. A minha mãe me ajudou muito nisso, né? Até parece que não, né? A minha mãe tem uma capacidade de narrar histórias trágicas e que você ri do começo ao fim, mas ser gargalha. E eu escutava minha mãe, e muitas histórias que eu estava presente, e eu escutava a minha mãe narrando essas histórias, e eu falava, como é que dá conta? Porque a minha visão daquela história era extremamente dramática, trágica, e ela trazia uma comicidade nas histórias, e eu falava, a minha frase era muitas vezes eu usei essa frase, mãe, como é que a senhora dá conta de contar uma tragédia desse jeito? Eu achava aquilo assim, de uma grandiosidade, e é mesmo, né? De uma grandiosidade, e histórias muitas vezes dela, sabe? História de vida pesada dela, envolvendo o pai dela, madrasta dela, e eu falava, misericórdia, olha isso, eu achava aquilo genial. Até o ano passado, eu dava um curso onde eu ensinava as pessoas a contarem a própria história e abrirem outras janelas, porque a gente sempre narra a nossa história por um único ponto de vista, sempre olhando por uma única janelinha. E eu tenho uma imagem que eu acho ela muito boa, que retrata bem isso, que imagina que você está em cima de uma torre, você está numa torre, no alto de uma torre, de um castelo, vai? E lá naquela torre, sabe aquela torre que tem várias aberturas, uma do lado da outra, assim, várias aberturas. E ela dá 360 graus.
E lá de cima dessa torre, você consegue visualizar uma floresta lá embaixo. E aí, às 6 horas da manhã, você acorda, vai numa janelinha e olha para aquela floresta. E ali você vê árvores bem verdes, a mata bem fechada, as copas largas, sabe? Fechando tudo, que você não consegue ver nada, só as copas e as folhas mesmo. Aí você vai para uma outra janelinha e dali você vê árvores mais secas, onde você consegue avistar até o chão da floresta. E aí eu te pergunto, é a mesma floresta? É a mesma floresta. Só que vista por um outro ponto de vista. Vista num lugar onde o sol não bate muito. Vista num outro lugar onde o sol bate bastante. Então, as nossas histórias, elas estão nesse lugar, nesse topo, nessa torre, onde tem várias janelinhas. Então, é olhar para as nossas histórias por todas essas janelinhas. E assim a gente vai ressignificando as nossas histórias também. Só que fazer esse trabalho sozinha é muito difícil. Primeiro porque, não é impossível, mas é difícil porque muitas vezes nós estamos agarrados a um dos 3 papéis, que é o papel de vítima, o papel de salvadora ou o papel de agressora. E abrir mão desse papel é que está o grande segredo. Largar a banana. Hã? Largar a banana. Largar a banana. Eu preciso abrir mão do meu papel de vítima para conseguir olhar os outros pontos de vista. Então, eu fazia esse trabalho até o ano passado. E no meu curso também eu trato disso, né? Porque tem um módulo no meu curso que eu ensino a gente a contar as nossas histórias de vidas e falo desses 3 papéis. A hora que a gente consegue fazer isso, aí a gente se liberta. Mas sozinha é um processo mais longo, né? Se a gente tem alguém conosco, esse alguém pode nos ajudar com as ferramentas. Por quê? Porque ele já está olhando de fora, né, Márcia? Ele já está olhando. Já passou, né? Hã? Já passou, já aprendeu que a floresta é uma só. Exatamente. Aí é possível olhar as outras também, as outras janelinhas. É isso. E agora, quando a gente utiliza dos contos para isso, o processo também se torna mais fácil. Ele se torna mais rápido. É diferente de eu falar assim, por exemplo, as frases de soluções nas constelações, elas são muito poderosas. Porque ela traz para o nosso consciente aquilo que está encoberto, né? Está oculto, a gente não quer ver. E, de repente, ela faz... Epa! Aí eu olho para aquilo. E aquilo me emociona, mexe comigo e tal, porque trouxe para o meu consciente. Porém, depois de um mês, a gente esqueceu essa frase já, ué. Eu não lembro dessa frase mais, não. Até porque o convite para o caminho de pedrinho, que a gente está acostumado, é muito grande. Aí nós volta para o caminho da pedrinha e esquece aquilo que bota a gente no caminho do gramado, entendeu? E o conto, ele é uma imagem forte. Porque a gente não se coloca, não se projeta, a gente não visualiza tudo que acontece com o personagem ali. E muitas vezes a imagem que printa na nossa cabeça é a imagem que traz a gente de volta para o caminho da grama. Não? Então, quando a gente sai da nossa postura, o conto nos ajuda a voltar. Eu falo que o conto é aquele cowboy que fica com o laço assim, ó. Aí a hora que você sai da postura, ele faz... Vem cá, que seu lugar é aqui. Aí chega um momento que, naquela situação, a gente não sai mais. E aí, aquela situação, ou aquela emoção específica, aquela emoção que libera memórias, né? Ela já foi resolvida, então ela não tira mais a gente daquele lugar. Aí a gente esquece do conto também. É engraçado isso.
É igual as músicas. Ele cumpre a função dele, né? Ele cumpre a função dele. É lindo demais isso, Márcia. É lindo demais os contos. O contador de histórias, não aquele contador que a gente conhece, né? Sentado de sua poltrona, o homem com o chapéu, a mulher com seu avental. Não. A pessoa que utiliza da palavra e do lúdico para encantar, nos rememora essa... Não sei nem se essa palavra existe, tá? Mas eu adoro inventar palavras. Nos rememora esse lugar da infância. Esse lugar onde a nossa criança resolve as coisas com mais facilidade. Sabe? E ele nos traz à tona esse lugar. Ele pinta para nós. Por isso que você diz que as histórias ajudam a curar a criança? A criança que a gente carrega? A gente, quando está agarrado... A história para criança é um encantamento, né? A história é um encantamento. A própria história é um encantamento, e ela não é só para criança, ela é um encantamento. Eu falo que história serve para de 0 a 100 anos, a 150 anos, porque a gente não deixa de ser criança. O nosso sistema emocional é infantil. As nossas áreas emocionais são infantis. Então, a gente precisa... A maneira que a gente tem de curar é resgatar esse nosso aspecto infantil que precisa crescer. Porque quando a gente está agarrado numa situação, que é? Quem é que está agarrado lá? Normalmente é a criança. A criança que está agarrado lá. Que está ali esperneando, ou pedindo que as suas necessidades sejam vistas e satisfeitas, ou batendo pé, reagindo àquilo que está acontecendo. Exatamente. E aí o conto resgata essa nossa criança e nos faz crescer. O conto literalmente nos faz crescer, faz ampliar nossos pontos de vista, olhar as coisas de modo diferente, faz a gente concordar com as outras formas de ver as coisas, as outras maneiras de agir. A gente passa a concordar com elas. Porque nada mais é o nosso aspecto infantil que fica batendo pé ali, né? Então, cura a nossa criança. Resgata e cura. Oi? A Fernanda Vieira está dizendo assim: o conto mostra que a nossa história triste ou feliz não era fixa. Podemos nos comover com a possibilidade da liberdade que nós temos disponível o tempo todo. Podemos nos comover com a possibilidade da liberdade que nós temos disponível o tempo todo. Exatamente. Os contos nos ajudam aí também, né? Porque eu começo a falar nas coisas que os contos ajudam em tanta coisa, que a gente vai fazer uma lista, né? Vai virar aqueles pergaminhos que a hora que a gente desenrola, assim, fala, vira. Porque nada mais é esse lugar infantil, nosso sistema emocional, vamos chamar assim, né? Porque na neurociência a gente chama assim mesmo. Então, o nosso sistema emocional, aí não tem a inteligência emocional que a gente precisa tanto desenvolver, que a gente precisa tanto... Então, os contos dão recurso, dá ferramenta e recursos para esse sistema emocional que tem, no máximo, Márcia, 7 anos. No máximo 7 anos. Eu brinco que tem gente que tem um sistema emocional que tem 1 ano, 2... E aí é uma coisa muito legal, porque assim, é o adulto podendo cuidar dessa criança. Exato. Não é mais papai e mamãe que vai ter que se virar, sair sei lá da onde, para vir cuidar de mim, eu aqui, pobre coitado. Não, sou eu, adulto, podendo olhar para a criança que eu fui, que está lá 5, 6, 7, 2 anos, precisando desse cuidado, e poder envolver essa criança. Exato. E trazer para perto. Esse adulto que também que é composto, né, pelo nosso pai, pela nossa mãe, e pode acolher essa criança com muito amor,
sem precisar ficar... Quantas vezes a gente não faz isso, né? Com a nossa criança. Esmaga ela, como se fosse um ser que a gente pudesse botar no canto ali e falar, fica quieta aí, não me dá trabalho, não. Não rola, não, velho. Aí é que ela vai... Aí que ela vai dar trabalho mesmo. Então, acolhe mesmo. E aí, com amor mesmo. É bom, né? Poder acolher com amor através do conto. Nossa, já estamos ali em 1 hora. Já estamos 1 hora. E aí, tem muita gente aqui com a gente no Instagram. Tem gente com a gente aqui comigo, né, Márcia? Eu devia ter botado uma foto sua aqui no YouTube. Tem gente aqui. Galera do YouTube, vocês estão escutando a Márcia direitinho? Me dá um oi. Eles estão boa noite, perfeito, adorei. Mas não fala se está escutando. Deve estar, né? Porque você colocou perfeito, adorei, está escutando. Senão eu já teria falado já. Estou escutando nada. É isso. Sandra, muito, muito, muito obrigada por pelas histórias, né? Que você deu uma palhinha pra gente, que eu ia te pedir de qualquer maneira para contar uma história pra gente. E você foi contando pedacinhos de vários, muito bom. E por essa beleza toda, né? Por abrir essa janela pra gente, por oferecer essa janela. Uma janela poderosa, né? Uma janela da potência. Bom, você trouxe uma experiência sua, né? Então você já viu, realmente você vivenciou ali o poder dos contos. E a gente faz muito isso aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Eu já viajei muito para fora, já tive muito contatos com contadores tradicionais fora. Lá eles não fazem muito essa separação do tipo, histórias são para as crianças. Lá para eles não tem muito isso, não. História é para todo mundo, é para qualquer idade. Então os adultos vão, sabe, em encontros. Aqui está quebrando um pouco isso, que por conta dos contadores fazerem muitos eventos para adultos de narração. Isso está sendo muito bacana. Mas no nosso inconsciente a gente ainda traz ali a questão da historinha, né? Vou contar uma historinha, como sendo algo muito trivial. E pensando sempre que as histórias são voltadas para a criança. Na verdade, as histórias são voltadas para a nossa criança. Né? Não importa a idade dela, para a nossa. Eu contei histórias durante 1 ano numa creche de idosos. E era incrível as coisas que eu via acontecer ali. Eram coisas maravilhosas que eu via acontecer. Então, nós temos essa criança dentro de nós que merece uns contos, né? Para dar uma alegria para ela, para trazer umas consciências de vez em quando, para falar, olha aqui, sem que o adulto fale isso, né? Olha isso daqui, não precisa. O conto em si vai fazer. Para abrir a potência dessa criança, né? Para que essa criança possa viver a potência que ela traz nela. Exatamente. Esse assunto me encanta muito, Márcia. Se deixar, eu fico horas e horas e horas e horas e horas falando. Mas já são 9h05. Eu fui muitas histórias na minha vida foi ressignificado, graças aos contos, ao contato que eu tive com os contos. Então, eu sempre peço, assim, vamos contar histórias, sim, para os adultos. Vão largar a mão de achar que a história é só para criança. E lembrando que os contos de fadas, que quando se fala em contos tradicionais, a maioria das pessoas também ligam essa palavra contos com os contos de fadas, né? Lembrando que os contos de fadas, eles não eram histórias contadas para crianças. Até porque as histórias, os contos tradicionais, têm mais de 600 anos, né? Tem contos que têm 5.000 anos. Então, eles são muito mais antigos do que a psicologia, não estou desmerecendo a psicologia, tá? Mas essa necessidade que a gente tem de analisar, né? As análises dos contos, eles são muito mais antigos do que nós, eu e você aqui, né? E todos nós estamos ouvindo isso. Então, tem um pouco mais de respeito, assim, pelo conto também, que é uma alma viva e que vem nos ensinando
caminhos de vida e nos trazendo soluções para as nossas questões há milhares de anos. E os contos de fadas, antigamente, eram narrados em locais onde os adultos frequentavam. Até porque naquela época não se tinha um conceito de criança, né? De infância, não se tinha esse conceito. Criança era um pequeno adulto. Então eles escutavam histórias horripilantes, que hoje a gente olha e fala, meu Deus, essa história é horripilante. Então os contos de fadas mais antigos, nas suas versões mais antigas, são contos extremamente densos, cheios de conflitos densos, de questões muito internas, que muitas vezes a gente não quer trazer, nem para nós, assim, a gente não quer, não vou olhar para isso não, sabe? Então, a Cinderela, enfim, todos os contos de fadas, né, que a gente tem muito enraizado a versão Disney, também olhar para elas com um pouco mais antes da Disney, e ver a densidade que são aquelas histórias, e poder fazer uso delas também. A gente pode tirar alguns personagens para não trazer muita infantilidade na hora da narrativa, né? A gente pode mexer nisso também, né? Então é isso. Isso é muito bom, né? Essa liberdade é muito bom. Essa é uma das capacidades quando a gente começa a trabalhar com os contos como ferramenta, né? A gente descobre que é um universo que a gente pode mudar tudo, a gente pode trocar tudo no conto, menos o fiozinho condutor, que você pode ouvir o mesmo conto com diversas versões, com personagens e acontecimentos completamente diferentes, mas você vai identificar que é o mesmo conto. Você vai falar, já ouvi essa história. É esse fio condutor da história que não muda. O resto você pode mudar tudo. Tudo. E é esse fio exatamente que vai falar com a nossa criança. Gostoso, né? Tem muito trem aí pra gente aprender. Tem muito trem. Tá certo. Marcinha, agradeço profundamente. Muito obrigada. Profundamente mesmo. Essa energia de hoje foi diferente de todas as Sandras Mauranos respondes que eu já fiz. Foi uma energia bem diferente. Você contou uma outra história hoje, tá? Foi sim. Foi bem diferente. Agradeço por isso. E vamos dar novas experiências com os contos, porque com eles a gente ressignifica. Né? Não é mesmo? Isso. Então tá. Beijo, Marcinha. Beijo. O Luiz está colocando aqui good vibes. Oi, Márcia. O Luiz está te dando um oi aqui no YouTube. Beijo, querido. Beijo grande para todos vocês. Obrigada pela presença. Obrigada, Márcia. Não estou querendo desligar, não, Márcia. Olha. Também. Tô querendo ficar. Caramba. Deixa eu finalizar. Posso contar uma história? E a gente finaliza? Oba. Existia uma mulher e todos os dias essa mulher ela caminhava durante horas sobre um chão de terra batida, vermelha. E todos os dias ela colocava em suas costas um bastão de madeira e nas pontas do bastão um vaso. Então tinham 2 vasos pendurados no bastão e ela caminhava levando esses vasos nas costas para buscar água. E trilhando aquela estrada de terra vermelha, bem poeirenta, caminhava. E ao chegar no lago, ela enchia os 2 vasos de água e voltava, carregando aquele peso. Todos os dias isso se repetia, incansavelmente, por anos, essa mulher fez isso. E um dos vasos estava rachado e ficava
E o outro vaso estava perfeitinho. Aí o vaso que estava perfeitinho, um dia virou para ele e falou: você não tem vergonha, não? Essa mulher todo dia te põe nas costas, caminha durante horas, para encher você de água, para voltar em casa, você chegar em casa, você tá pela metade. Você não tem vergonha, não? Você não tem dó dessa mulher, não? E aquilo, o vaso foi ficando encolhidinho, né? Foi se encolhendo, pensando que, poxa, é verdade, né? Ele enchia ele de água, chegava em casa, ele estava pela metade. No dia seguinte, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, um dia ele chegou para a dona dele, para aquela senhorinha, e falou assim: ei, eu já não estou prestando mais para nada, não. Eu estou cheio de rachado, e todo dia, na volta, eu venho. Chego em casa, eu tô pela metade. Me troca. Pega um vaso novinho, que não tem rachadura, bota no meu lugar, me joga no lixo ou me deixa ali no canto. E aí a senhora pega o vaso, encostadinho assim, leva lá na porta, abre a porta, caminha mais uns 20 passos, e olha pro vaso e fala: você tá vendo o caminho que a gente faz todo dia? Aí ele falou: tô vendo. Ela falou: repara que só do lado que você vem nas minhas costas é que tem flor. Eu conheço a sua rachadura. Eu conheço seu defeito. E é exatamente ele que faz eu ter um caminho mais bonito, mais florido. Então, não vou te largar. Porque é a sua goteira, todos os dias, que possibilita as flores serem regadas e eu poder ter um caminho mais florido e minha mesa mais bem decorada. Obrigada. Beijo. Fica com Deus. Você também. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, povo!